Dia 17 de outubro. Capítulos de hoje: Jó 17, Jeremias 29 e 30. Jó 17. Meu espírito está quebrado e minha vida quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para o entendimento, mas não permitas que triunfem. Traem os amigos em benefício próprio. Deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria. As pessoas cospem em meu rosto. Meus olhos estão inchados de tanto chorar. Sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem com um argumento melhor. Ainda assim não encontrareis sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram. Os meus desejos não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. E se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou irmã? Onde está então minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não. Minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Jeremias 29. Uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elassã, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os restaurarei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei, sentado no trono de Davi, e de todos os que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não querem me ouvir.
embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem, todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas. Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maaceias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. Eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. Mensagem para Semaías. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maaceias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Porque então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês. Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês, sem que eu o tivesse enviado, e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 30. Promessas de livramento. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, pois está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem: acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No fim, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará, porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é incurável, é uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la, não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram, não se importam com você. Eu a feri cruelmente como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Porque se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande.
Mas todos que a devorarem serão devorados, todos os seus inimigos serão enviados para o exílio, todos que a saquearem serão saqueados, todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante, e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor, pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso.